Olá, pessoal. Tá me ouvindo bem aí, amor? Tá dando para me ouvir bem? O som tá legal? Pessoal que tá no YouTube também tá me ouvindo bem? Legal, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Eu vou dar um tempinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu vivi esses dias. Vou falar um pouquinho para vocês também da minha trajetória. Vou falar um pouquinho da inteligência emocional no mundo corporativo. A gente vai aprender juntos. Hoje nós vamos ter um bate-papo mais descontraído, a fim de entender um pouco a partir das vivências, das minhas experiências nas empresas e principalmente a minha vivência pessoal mesmo, né? A minha descoberta, a minha evolução, o meu processo de maturação, o meu processo de evolução. Amor, só me fala se no YouTube tá tudo ok, por favor. E a gente já vai começar. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, fiquem à vontade, caso vocês queiram. Oi, Marcos, tudo bem? O Marcos aí é treinador, esteve comigo aí ao longo desses dias, né? Essa semana que foi intensa para nós de conhecimento, de aprendizado, foi uma semana maravilhosa. Boa sorte para você aí, Marcos. Foi muito bom dividir esses dias aí com todos vocês, né? Foram dias enriquecedores. E agora é hora de pôr tudo em prática, é hora de fazer acontecer, é hora de ir para cima, né, galera? É isso daí. Muito bom. Mauro, seja bem-vindo você também. Que legal, que delícia ter vocês aqui comigo. Muito bom, gente. Muito bom. Hoje nós vamos falar sem muito rodeios, tá? Nós vamos falar de uma forma muito direta, muito objetiva sobre o que é inteligência emocional, o que a inteligência emocional fez na minha vida, o que ela tem feito nas empresas que eu atendo e o que eu desejo e como eu espero que ela me ajude ainda mais, tá? Chegaram mais pessoas muito especiais, a Rose e a Kelly. Kelly também é treinadora fantástica aí. Bacana, tem um pessoal de peso aí me acompanhando, a responsabilidade é grande. Rose, um beijo, viu? Saudade de você. Pessoal, eu vou começar falando para vocês um pouquinho da minha narrativa, tá bom? Eu vou resumir um pouquinho para vocês a minha história, para que faça sentido para vocês, porque eu estou aqui, porque eu cheguei até aqui, tá? Eu vou olhar nas duas câmeras, porque eu também estou no YouTube. Então, se vocês sentirem que eu mudei o foco um pouquinho, é por conta disso. E fiquem à vontade, caso vocês queiram, né, perdão, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, qualquer coisa, manda aí que a gente dá uma atenção para vocês, tá joia? Bom, pessoal, eu sou a Marília, tenho 34 anos, tá? Apesar de não parecer, porque eu sou pequenininha, mas eu tenho 34 anos. Pois é. Eu iniciei a minha jornada profissional, principalmente, muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos. E ao decorrer da minha jornada aí, eu comecei lá como garçonete, como manicure. Então, eu passei por vários momentos, várias etapas na minha vida pessoal e profissional, momentos de grandes dificuldades, momentos desafiadores. E hoje, claro, né, que naquele momento, naquele instante, talvez eu não conseguia entender e dimensionar tão bem tudo aquilo, mas hoje eu vejo com muita clareza que todo esse caminhar, tudo que eu passei, foi me modelando e foi me projetando para que hoje eu conseguisse
consiga fazer o trabalho que eu faço. Ainda falava com meu esposo essa semana, né, do quanto nós somos um compilado de experiências e que foi forjando a gente, preparando a gente para que a gente consiga fazer o que nós fazemos hoje. E aí a inteligência emocional, ela começou a estar presente na minha vida desde muito cedo. Por quê? Quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente tende a imaginar uma coisa muito complexa, uma coisa muito estranha, muito difícil, porque é um assunto que muitas das vezes, né, a gente não ouve falar, as pessoas não ensinam isso para nós. Muitas pessoas tem até, perdão, tô um pouquinho resfriada. Muitas das vezes as pessoas têm até um certo preconceito com esse assunto, acha isso um discurso de terapeutas, um discurso de autoajuda. E aí a gente, além, né, de desconhecer profundamente esse assunto, nós ainda temos que lidar com essa série de preconceitos, né, ideias preconcebidas do assunto. E nós vamos ficando distantes dessa palavrinha, né? O que é inteligência emocional? E aí, muitos de nós, que eu acredito ser o meu caso, nós vamos conquistando a inteligência emocional de uma forma muito intuitiva e muito impositiva. Ou seja, a vida muitas das vezes ela é mais difícil para algumas pessoas, ela é mais pesada para algumas pessoas, e aí automaticamente nós somos forçados a forjar e a dominar a inteligência emocional na nossa vida, que nada mais é do que essa casca grossa para lidar com as coisas, essa habilidade, esse feeling, essa intuição para gerir conflitos, para lidar com desafios, que é essa maturidade que geralmente, quando nós não temos um acompanhamento, um aconselhamento, nós tendemos a nos desenvolver com o tempo. À medida que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo maturidade, e com isso, ali casadinho com a maturidade, nós adquirimos a inteligência emocional. O grande problema é que, na maioria das vezes, quando a gente deixa para adquirir essa habilidade com a maturidade, a gente erra demais, a gente dá muito tropeço, nós cometemos muitos erros, até que a gente aprende essa bendita dessa inteligência emocional e o tempo já passou e a gente já se lascou e a gente já rachou a cara e ainda estamos patinando com essa questão da inteligência emocional. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, não sei vocês, né? Por que que eu não aprendi isso antes? Por que que eu não dominei essa habilidade antes? Porque eu teria sofrido menos? Porque eu teria errado menos? E é claro, né, meu povo, é lógico que mesmo que nós entendamos o que é inteligência emocional, mesmo que a gente domine essa técnica, ela não vai excluir de nós o sofrimento, tá? Ela não vai excluir da gente aí as adversidades. Muito pelo contrário, ela vai nos preparar para lidar com o sofrimento e para lidar com as adversidades. Afinal de contas, como diz a minha amiga Kelly Moraes, como pode melhorar, né, gente? Como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Se tá ruim, pode melhorar. E se tá bom, também pode melhorar. Então, a inteligência emocional, ela é uma habilidade que nos projeta tá? Para agirmos no mundo, para agirmos diante das circunstâncias. Porque não é, tá, uma pessoa entende o que é inteligência emocional, não quer dizer que ela sofre menos ou que ela tem uma vida melhor, uma vida mais fácil, muito pelo contrário. Ela só sabe e ela consegue se portar e gerir melhor as dificuldades que ela tem ao longo da vida dela. É isso que muda, tá? Mas por que eu queria contar para vocês como que a inteligência emocional me transformou? E já já nós vamos entender o que é esse raio da inteligência emocional, tá joia? Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou uma pessoa extremamente geniosa. Quem me conhece um pouquinho sabe disso. Além de eu ser muito geniosa, eu sou uma pessoa impulsiva. Então, por natureza, eu sou um tratorzinho, né? Então, aí, para quem acompanha signos, eu sou Mariana nata, e para quem acompanha temperamentos, eu sou colérica na veia. Então, ou seja, eu tenho um temperamento um tanto quanto desafiador.
E é óbvio, né? Eu não tive contato com esse termo inteligência emocional, a escola não me ensinou isso, e né, inclusive os meus familiares, esse assunto também é um assunto do qual eles não dominam. Eu acredito que a grande parte de nós, porque isso é tudo muito novo, então, nesse processo meu de caminhada e de desenvolvimento, esse meu gênio, né, essa minha forma de conduzir tudo, que hoje eu entendo que é algo bom, mas que mal direcionado, me levou a tomar muitas decisões que não foram tão positivas. Então, eu escolhi muitas coisas por pura birra, por pura teima, por pura impulsividade. Fora, né, sem contar aí os meus padrões de comportamento, os traumas e uma série de outras coisas que eu não vou entrar nesse assunto agora, que é uma longa história. Mas à medida que eu fui vivendo, né, e eu fui vendo que as escolhas que eu fazia, elas tinham um impacto muito forte na minha vida, e uma vantagem havia no fato de eu ser assim, né? Ao passo que eu errava muito, eu também aprendia muito rápido. Então eu comecei a perceber que, cara, eu tomava uma decisão e a resposta daquela decisão, ela me ensinava muito rápido. Então eu comecei a perceber que, cara, se eu não mudasse esse fluxo, se eu não procurasse ser uma pessoa melhor, eu ia estar sempre nesse looping, eu ia estar sempre repetindo o mesmo erro, eu ia estar sempre voltando no mesmo ponto. Então, como que eu ia fazer para eu ser uma pessoa melhor, para eu conseguir me desenvolver e conseguir ser uma pessoa de sucesso, conseguir escolher coisas melhores e automaticamente ter um resultado melhor? Porque no fundo, pessoal, todos nós, vocês que estão me ouvindo, todas as pessoas do planeta, o que que a gente quer? Nós queremos ser felizes, nós queremos acertar nas escolhas, nós queremos ter sucesso, todos nós. Todos nós. Mas por que que é tão difícil? Porque existe uma série de coisas que nos condicionam muitas das vezes a tomar certas decisões e a agir de certas formas que acaba nos atrapalhando, nos afastando dessa felicidade, nos afastando dos nossos sonhos. E a inteligência emocional, exatamente, ela nos ajuda a fazer essas escolhas de forma mais assertiva. E conforme o tempo foi passando e eu fui entendendo o impacto de todas essas escolhas, eu comecei a buscar ajuda. E até que num dado momento da minha vida, né, que eu tive que fazer uma escolha muito importante, né? Eu já tive um relacionamento de muitos anos, eu fui casada, e eu estava num momento emocional extremamente quebrada, destruída, tá? Eu não sei, talvez vocês aí estejam passando por isso, ou já passaram por isso, né? De você estar num quadro emocional extremamente complexo, em que muitas das vezes a gente está num quadro depressivo, e era o que estava acontecendo comigo. E quando eu cheguei nessa situação, no fundo do poço mesmo, por conta das minhas escolhas, por conta de tudo que eu mesma busquei, eu mesma me condicionei a isso tudo, eu precisei buscar ajuda. E aí começa a primeira o primeiro encontro meu com a inteligência emocional. Por quê, gente? A inteligência emocional, ela, por mais que ela acontece de dentro para fora, esse movimento por essa busca, ele não se dá sozinho. Não é um processo solitário. É impossível alguém conseguir adquirir essa habilidade dentro da sua caverninha, sozinho, isolado. Por quê? Porque nós precisamos da ajuda e do olhar do outro para nos ajudar a ver aquilo que nós não estamos vendo. Então, nesse momento que eu falei, cara, agora é o fundo do poço, eu preciso de ajuda. E o movimento de buscar ajuda, e movimento chama movimento, esse primeiro passinho lá atrás, há muito tempo, foi meu primeiro grande passo. Mas eu não imaginava que esse passinho ia me levar a ter esse encontro, ia me levar a ter esse entendimento. Eu não fazia a menor ideia. Foi tudo muito intuitivo. E a ideia de gravar essa live e gravar esse vídeo é falar talvez para você ou para as pessoas que vão assistir depois, que não sabem por onde começar, que às vezes estão tristes, sofrendo, estão aí despedaçadas, depressivas, angustiadas, ou porque fizeram escolhas equivocadas, ou porque a vida condicionou essas pessoas, não sabem por onde começar. E o começo, ele sempre parte de um movimento. A inércia
nunca vai te dar resultado nenhum. E o primeiro movimento que eu fiz foi pedir ajuda. Esse foi o primeiro grande movimento. E com a graça de Deus, porque eu acredito em Deus, né? Acredito que o universo olhou para mim e viu que eu tinha um propósito, e o universo foi muito bondoso comigo. E ele me estendeu a mão certa. Então, naquele momento, eu tive uma ajuda muito providente. E aí, gente, entra um outro cenário, e aí é um assunto para uma outra live. Eu até deixei separado aqui, mas agora eu não vou conseguir falar com vocês, que são os nossos níveis de aprendizado, porque a gente tem que entender como que a gente faz para passar por todas as etapas do aprendizado e a gente conseguir aproximar o máximo da felicidade plena, o máximo, porque aqui nesse planeta, eu acho muito difícil a gente chegar numa felicidade plena, né? Nós temos alguns instantes dela, mas não 100% plena. Mas para a gente chegar em todos esses níveis, passar por todas essas etapas, o primeiro passo é o ambiente que nós estamos inseridos. Esse é o primeiro grande movimento que nós temos que fazer. Quem são as pessoas que estão conosco? Quem são as pessoas que nos orientam, que nos aconselham? Quem são as pessoas que frequentam as nossas casas? Quem são as pessoas às quais você vai pedir ajuda? Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. Eu não sou até hoje uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho milhares de conhecidos e eu ajudo muitas pessoas mesmo. Mas essas pessoas não são meus amigos. Porque eu sempre tomei muito cuidado com as pessoas com as quais eu ia conviver, porque eu sabia que esse impacto era muito grande na minha vida. E nesse momento que eu decidi pedir essa ajuda, que eu falei, eu preciso fazer esse movimento, eu entendi e eu venci o primeiro estágio para eu conseguir entender o que era inteligência emocional. Eu venci o meu ego. Não tem como a inteligência emocional ocupar o mesmo espaço do nosso ego. É impossível. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela vai falar para você muitas das vezes que você tem que dar um passo para trás, que você tem que pedir desculpa, mesmo às vezes estando certo, que você às vezes precisa ver algo que os olhos não conseguem ver. Muitas das vezes a inteligência emocional vai falar para você que você tem que abrir mão de uma coisa que às vezes te dá uma satisfação momentânea. E aí, nesse momento, você entra em choque, porque você fala, poxa, como assim eu vou ter que fazer isso? E quando eu, Marília, quando precisei pedir ajuda, eu tive que vencer essa grande barreira que era o ego. Porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito decidida. Eu nunca fui uma pessoa dependente. Talvez para você que está me ouvindo, não seja um problema. Talvez você é o tipo de pessoa que peça ajuda com facilidade. Talvez você é o tipo de pessoa que, para você, isso não é um problema. Ok. Então você vai ter sua dificuldade, diferente da minha. Mas não se engane. Você vai ter a sua dificuldade também, tá? A minha foi essa. Vencida essa primeira etapa, eu comecei a minha jornada. E, gente, não foi uma jornada fácil. E não está sendo uma jornada fácil. Muito pelo contrário. Quando eu comecei essa jornada, e aí eu comecei uma série de terapias e iniciei uma série aí de aconselhamentos, eu comecei a descobrir que eu, toda prepotente, toda dona de si, porque desde muito nova eu trabalho, então desde muito cedo eu tinha o meu dinheiro, tinha minha casa, tinha o meu carro, nunca dependi de ninguém. Só que de repente eu descobri que essas coisas não eram o que eu era. Essas coisas eram o que eu tinha, mas não era o que eu era. E por isso eu estava tão infeliz. E por isso eu não estava realizada. Mas quando eu precisei olhar para mim e não para o que eu tinha, eu descobri que eu não era a última bolachinha do pacote. Muito pelo contrário. Havia um lixo emocional gigantesco dentro de mim. E, gente, era muito grande. Muito grande. E o que eram esses lixos emocionais? Ah, é porque eu era uma pessoa ruim, porque eu maltratava as pessoas, porque eu prejudicava as pessoas? Não.
Não, eu sempre tive bons princípios. Errei sim, fiz muita coisa que não deveria ter sido feito, mas nunca fui uma pessoa de prejudicar outras pessoas. Mas eu descobri que os meus lixos emocionais eram as minhas crenças, eram as minhas verdades. Tanto que hoje, quando eu começo a pensar assim, cara, eu tenho certeza que é isso. Eu já sei que eu tô no caminho errado. Porque essa foi a minha grande lição. Aquele momento que eu tinha certeza absoluta que eu estava certa, foi o momento que eu me lasquei. Por quê? Ah, Marília, então você é uma pessoa volúvel, você vai e vem para lá e para cá, você não tem opinião própria? Não, muito pelo contrário. Eu tenho a minha opinião, mas o meu copo nunca tá cheio. Meu copo sempre tá meio para vazio. Por quê, gente? Porque o meu ponto de vista é só o meu ponto de vista. Não é a verdade absoluta sobre nada. E, gente, essa é a segunda grande lição da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não discute com verdades absolutas. Ela não faz isso. Ela ouve pontos de vistas e ela argumenta com seres humanos. Ela não argumenta com verdades absolutas. Nós estamos vivendo tempos complicadíssimos. Não se pode falar de política, não se pode falar de religião, não se pode falar de nada dessas coisas. Por quê? Porque as pessoas têm verdades absolutas sobre todas as coisas, e cada um com seu viés, e ninguém quer entender o viés do outro. E cada um com a sua verdade, com o seu ego intocável. Marília, mas aquilo que o fulano falou é um absurdo. Eu não posso admitir. Eu tenho que rebater. Será mesmo que você tem que fazer isso? Quem está falando para você que você tem que fazer isso? É o seu ego? Porque a inteligência emocional não fala isso para você, criatura. A inteligência emocional, ela te leva a entender o viés que faz o outro pensar daquela forma. E falar, cara, eu acho que o teu ponto de vista é equivocado, mas está tudo certo. Você nasceu num ambiente diferente, você tem uma família diferente, você viveu uma vida diferente, você come coisas diferentes, você estuda coisas diferentes e você pensa isso e, meu, tá tudo certo. É só um viés de pensamento. Isso não anula as suas capacidades humanas, isso não anula a sua riqueza como ser humano. Hipótese nenhuma. E aí, gente, nós entramos e tomamos partidos em brigas, em coisas que não nos levam a lugar nenhum. Mas e se alguém faz alguma coisa errada? Porque, gente, eu brigo muito. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui. Porque senão as pessoas que eu atendo aqui, as empresas que eu atendo, o pessoal que está nas empresas que eu atendo, fala, ah, a Marília tá falando mentira. Porque a Marília briga, a Marília fica brava, a Marília é justiceira e não sei o quê. É isso mesmo, gente. Mas não com as pessoas, e sim com as atitudes das pessoas. E tudo baseado em acordos. Tudo baseado em acordos. Se eu tô dentro da minha casa, eu tenho o direito de ser do jeito que eu quiser, mas a partir do momento que eu pisei dentro da empresa de alguém, eu já não tenho o direito de ser quem eu quiser. A regra do jogo muda. Isso é inteligência emocional. Eu entrar e sair de diversos ambientes, eu conversar com pessoas de diversas culturas que pensam de formas diferentes, respeitando essas pessoas e não deixando de ser quem eu sou, mas deixando um pouquinho de mim nelas. Eu vivo muitas coisas no meu dia. E às vezes eu nem consigo muito aparecer nas redes sociais porque meu dia é muito intenso. E por incrível que pareça, hoje foi um dia, todos os dias são bem movimentados. Se eu contar tudo que acontece aqui, vocês desacreditam. Mas hoje eu tive uma experiência muito interessante e eu vou dividir ela com vocês, porque vai facilitar o entendimento de vocês para que serve o raio da inteligência emocional e vai ficar provado para vocês que não é conversa fiada da minha parte. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida, uma profissional sensacional, uma pessoa muito bacana. E essa pessoa me pediu ajuda. Marília, eu tô numa situação assim, assado, e eu tô sem saber o que eu faço. Eu não tô sabendo lidar com isso. O que eu faço? E aí eu vi todo aquele contexto, a pessoa me narrou os fatos.
E naquele momento, quando a pessoa contou para mim o que estava acontecendo, eu identifiquei que ela estava narrando sintoma para mim, né? Um fulano falou, o outro fez fofoca, o outro fez fofoca, não sei o quê. Eu falei, tá, isso aí é sintoma. Entendi. Mas espera aí, que jogo que você tá jogando? Você tá jogando o jogo do sintoma ou você tá jogando o jogo da causa raiz? Que solução que você dá? Tá, mas espera aí, não entendi. Vamos lá, vamos comigo. Se hoje alguém chega até você que está me ouvindo, para te falar uma fofoca, para te contar uma história, e que essa história é negativa, ou é ruim, ou é alguma coisa ruim sobre alguma pessoa. Primeira pergunta que eu, Marília, me faço: por que essa pessoa se sentiu no direito e teve liberdade de contar essa fofoca para mim? É a primeira pergunta que eu me faço. Marília, mas tá na empresa, se as pessoas não te contarem as coisas, como é que você vai fazer para ficar sabendo? Você tem que saber. O empresário tem que saber, o líder tem que saber. É, gente, mas esse não é o método. Não se faz liderança forte com fofoca. Não é assim que faz o processo. Não é esse o caminho. Então a minha pergunta foi essa: por que essa pessoa se sentiu no direito e teve liberdade de fazer essa fofoca com você? Porque a sua liderança tá falha. Aí vamos entender, por que a sua liderança tá falha? Como que você corrige o funcionário quando ele tá errado? Ah, quando ele tá errado, eu falo para ele: pô, por que você tá fazendo isso? Não é assim que faz, você tem que fazer de outro jeito, eu já te falei 1000 vezes. Eu falei, não é assim que comunica. Não é assim que fala com as pessoas. Quando eu falo para alguém, não é assim que faz, você está fazendo errado, põe assim, eu já falei 1000 vezes. Isso é o seu ego falando para o outro, eu sei mais do que você. A inteligência emocional, ela não faz isso. Ela avalia o sintoma. Ela digere o sintoma e ela olha para o sintoma e fala, cara, deixa eu respirar. Fulano, você tem um minuto? Vamos sentar ali? Por que você fez isso? Eu já te expliquei 3 vezes. Onde eu falhei com você para você cometer esse erro? Onde foi que eu deixei de fazer o meu trabalho e não te ajudei para que você fizesse bem o seu trabalho? Isso é inteligência operacional operando. E isso é um líder que tem inteligência operacional. Agora, vocês querem aprofundar mais? Um pai e uma mãe. Filho, filha, onde que eu falhei que você respondeu dessa forma? Onde foi que eu falhei que você fez tal coisa? Marília, mas aí eu vou fazer isso o resto da vida? Não. Você vai fazer isso a primeira, a segunda e a terceira vez. A quarta vez, não. A quarta vez, você vai tomar uma decisão. Ou essa pessoa, ela tem um desvio de caráter, ou essa pessoa, ela quer arrumar um motivo para não estar na sua vida, você vai ter que dar um jeito de não estar com essa pessoa. Você vai ter que tomar uma medida mais enérgica com essa pessoa. Mas quando nós não fazemos esse processo, que, gente, nada mais é do que fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. E foi aí que eu descobri que ao longo da minha vida, eu não tive esse tipo de tratativa. E como que eu descobri isso? Quando eu comecei a olhar para mim e quando eu descobri as minhas feridas emocionais, quando eu falei, caraca, eu tenho muita nhaca, eu tenho muito trauma, eu tenho muita ferida, eu tenho muita mágoa, eu tenho muita coisa errada dentro de mim. Mas de onde veio essas coisas? Como essas coisas se formaram dentro de mim? Porque eu sempre tive esses questionamentos, eu sempre fui muito questionadora, minha mãe sempre brigou muito comigo, porque eu nunca aceitava um não, eu sempre queria entender o porquê do não, eu sempre fui teimosa. E conforme eu fui entendendo o porquê disso, o porquê daquilo, eu fui entendendo o que eu não deveria fazer, porque foi o que aconteceu comigo.
E nesse processo, nessa busca, aos poucos, e com muita lapidação, e com muita dor, porque a primeira coisa que você descobre na inteligência emocional, a primeira coisa não, porque eu já disse para vocês que a primeira coisa é pedir ajuda, né? A segunda grande coisa é baixar a guarda. Mas uma coisa importantíssima que você vai descobrir dentro do processo da inteligência é que nessa caminhada toda, a responsabilidade é toda sua. Você descobre que você tem um monte de trauma, que você tem um monte de crença, que você tem um monte de nhaca, mas a culpa não é do outro. O outro te ajudou a construir aqueles traumas e aquelas crenças, mas a culpa é só sua. A culpa é única, exclusiva sua. Não dá para olhar para o pai, para a mãe e falar, cara, a culpa é sua. Não dá para olhar para o meu ex-marido, para olhar para a amiga. Não dá para terceirizar. Simplesmente porque se eu disser hoje que a culpa dos meus problemas emocionais é do meu pai e da minha mãe, eu tenho um problema gigante. Porque a culpa é deles, eu não dou solução, porque o problema é deles. Agora, se o problema é meu, eu dou solução, porque o controle é meu, a vida é minha, a memória é minha, o trauma é meu, o coração é meu. Tudo que está no meu controle, eu consigo gerenciar. Tudo que está fora do meu controle, eu não gerencio. E a minha vida foi insuportável e eu cheguei no fundo do poço porque eu coloquei a culpa todinha nas outras pessoas. E isso é insuportável. E isso é insuportável para você, é insuportável para mim, e automaticamente nós tornamos a vida do outro insuportável. Então, pessoal, a inteligência emocional é autorresponsabilidade, é autoconhecimento. É um processo que inicia dentro de você e não fora de você. Hoje eu fiz uma dinâmica numa das empresas que eu atendo e eu fiz algumas perguntas para eles, e aí no final de tudo, a última pergunta tinha lá o que de fato são as crenças boas deles. Só que a pergunta era: se você alcançasse o seu sonho, como você se sentiria? Ah, eu me sentiria muito feliz, eu me sentiria realizado, eu seria plena, eu seria isso, eu seria aquilo, parará, parará, parará. Falei, pois é. Só que agora vocês precisam inverter a ordem. Só se conquista um sonho quando se está nesse estado de espírito. Não se espera conquistar o sonho para ser feliz. Não se espera alcançar um objetivo para estar pleno e realizado e grato. Não é esse o movimento. E a única coisa que te ajuda a alcançar esse estado de felicidade e gratidão é a inteligência emocional. Porque a razão, porque a lógica, o ego, ele vai falar para você: você está feliz por quê? Você não tem dinheiro. Você está feliz por quê? Esse trabalho não te realiza. Você está feliz por quê? Seu casamento não tá bom. Você está feliz por quê? Você não tem a roupa que você queria. Você está feliz por quê? Tua empresa quebrou. E esse é um movimento que te leva cada vez mais pro abismo. Eu falo uma coisa polêmica e que vai dar polêmica. Marília, mas se a pessoa tá na beira do precipício, tem que ajudar. Eu falo, não, criatura, tem que empurrar. Eu cheguei na beira do abismo, caminhando com a minha perna. Eu fui caminhando, passo a passo, dia após dia, até chegar na beira do abismo. Eu podia ter ido para a direita, para a esquerda, mas eu fui para o abismo. E ainda bem que eu caí dentro dele. Ainda bem que eu acertei o buraco. Porque ali foi meu ponto de virada. Ali que eu tive o start da minha vida. Se alguém tivesse amenizado aquilo, se alguém tivesse passado a mão na minha cabecinha, tadinha de você, Marília, ô dó, ô não sei o quê, ó, é culpa do seu ex, é culpa do seu pai, é culpa do céu, é culpa... Que merda de Marília eu seria hoje? Que peso eu seria na terra? Deus que me livre! Não vim no mundo para isso. Eu não vim. E nem você veio no mundo para isso.
Ah, Marília, é fácil para você falar, porque agora você tá bem, porque isso, porque aquilo. Terceirizando. Não terceiriza. A caminhada é difícil para todo mundo. Eu fiz um curso maravilhoso essa semana. E esse curso me trouxe à tona diversas coisas que eu sequer imaginava. Coisas boas e coisas ruins a meu respeito. E eu não terceirizei isso para ninguém. Eu não culpei ninguém disso. Agora eu pergunto para você, qual é o passo que você tem dado hoje para você buscar inteligência emocional? Porque para essa profissional que eu conversei hoje, que pediu minha ajuda, porque estava diante de uma trama de fofoca e confusão, a minha pergunta para ela foi o seguinte: você pode ter todas as técnicas do mundo, você pode ter 5 anos de faculdade, você entende desse assunto muito mais do que eu. Mas quanto você entende de pessoas e como está calibrada a sua inteligência emocional? Porque senão, infelizmente, você não vai ter resultado nenhum. Nenhum. Marília, mas eu faturo 500 mil, eu faturo 1 milhão, eu tive um resultado estrondoso, eu saí do zero. Foda-se o seu resultado. Foda-se. Por quê? Você vai ter resultado, você vai ter dinheiro, mas você não vai ser feliz. Você não vai ter paz no seu coração, você não vai ter relevância no coração das pessoas. O seu legado vai ser só dinheiro. Ah, então eu não devo querer o dinheiro? Deve. E muito. O dinheiro precisa estar na mão das pessoas boas. Mas e aí? O que você representa para as pessoas? O dinheiro que você tem? A empresa que você construiu? Ou a diferença que você faz na vida das pessoas? Porque a diferença que nós fazemos na vida das pessoas é o quanto nós transformamos a vida delas. E, gente, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, não trabalho com isso, sou administradora. Eu ajudo empresas, eu trabalho com desenvolvimento humano. Isso eu faço há um bom tempo e amo fazer isso. Eu garanto para vocês que de toda ajuda que você pode oferecer para alguém, o dinheiro não é a mais importante. Isso eu garanto para vocês. A coisa mais relevante que as pessoas esperam ganhar de outro ser humano é dignidade. E a dignidade, ela tá no quanto você nota a outra pessoa, no quanto você olha para outra pessoa. E às vezes a dignidade é você dar uma bronca, é você fazer uma correção. Às vezes é você empurrar ela no fundo do poço, sim. Mas como você faz isso? Qual a dose de amor que você utiliza para fazer isso? Tem muitos casos de clientes meus. Às vezes ele tem um funcionário, insiste que aquele funcionário tá dando problema, e ele insiste com o funcionário, briga com o funcionário, dá advertência, briga. Eu falo, gente, pra que isso? Você tá estrangulando a pessoa. Porque às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas não estão felizes fazendo o que fazem. Muitas das vezes, a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é mandar ela embora. Naquele momento, às vezes ela não entende, às vezes ela não vê isso como uma coisa boa, ela vê isso como uma coisa ruim. Por quê? Porque ela não tem inteligência emocional para entender o contexto. Ela tem visão micro, ela não tem visão macro. Mas com o tempo, ela percebe o quanto aquele start muda a vida dela. Mas nós temos prazer em ficar ali apunhalando, crucificando, espinhando as pessoas. Seja na empresa, no casamento, em tudo, na amizade, em tudo.
Porque nós tivemos uma rejeição na infância, porque nós tivemos um pai e uma mãe que abandonou, porque nós tivemos algum problema na infância que a gente não geriu, a gente não tratou, e aí a gente cresce e a gente tem dificuldade em deixar as pessoas partir da nossa vida. E a gente fica ali, espizinhando as pessoas. Isso é indigno. Isso é indigno da nossa parte. Isso é desumano. E o discurso, eu tô ajudando aquela pessoa. Tô dando trabalho para aquela pessoa. Vocês nunca viram uma coisa dessa, gente? Falem comigo aí. Vocês nunca viram nada parecido com isso? Alguém fazendo alguma coisa assim, ou vocês já foram vítimas de algo assim, às vezes estava infeliz no emprego e teu chefe insistindo, quando você saiu foi uma libertação. Nunca viram isso? Vocês querem um exemplo de líder ou empresário que não tem inteligência emocional? Às vezes você pode ser essa pessoa, hein? Não é crítica, é alerta. Esse vídeo aqui é para te ajudar. O funcionário vai pedir conta. Você fala para ele assim: pô, que sacanagem, você vai me deixar na mão, fiz tudo para você e você vai me deixar na mão. Transferência de sentimento e responsabilidade. Isso é falta de inteligência emocional. Quer outro exemplo? Poxa, fiquei com você 10 anos, 5 anos, casei com você e agora você tá indo embora e eu perdi meu tempo. Falta de inteligência emocional. Gente, isso tudo é terceirização de responsabilidade. E sabe por que que eu sei? Porque eu fui essa pessoa. Eu falei isso. Eu fiz isso. Não é hipocrisia. Tô falando com conhecimento de causa. Não tô falando, não tô inventando absurdo. Ah, Marília, não concordo com você. Não precisa concordar. O espaço aqui é livre e democrático. Não precisa concordar comigo. A diferença é que quem entendeu isso vive uma vida mais leve. Quem não entendeu vive uma vida mais pesada e tá tudo certo. Essa é a diferença. Agora eu quero fazer um convite para vocês, tá? Por onde eu começo, Marília? Primeiro, você já identificou o seu perfil? Eu disse para vocês aqui que eu sou colérica, eu sou extrovertida, eu conheço os meus comportamentos, eu sei qual é o meu perfil comportamental e o que que eu ganho com isso? Porque sabendo do meu perfil, eu sei exatamente como eu vou agir em tais situações. E sabendo como eu vou agir em tais situações, eu sei o que eu devo desenvolver, em que momento eu devo desenvolver. E a maioria de nós sequer sabe qual é o seu perfil comportamental. Se eu sou extrovertido, se eu sou introvertido, sequer sabe isso. Não tem nem ideia, nem ideia. O que eu preciso melhorar, o que eu não preciso. E nós começamos a acreditar, criar crenças de que somos assim, de que somos assados, e vamos acreditando nisso, mas sem técnica, sem um material, sem algo consistente de fato, tá? E existe, não sei se você já ouviu falar, existe um teste que te ajuda a entender o seu perfil comportamental. Então tá, quem é você? Tá? Como você se posiciona no mundo? E para quê? E como que você vai gerir tudo isso que é você? Porque, gente, eu não sou uma árvore enraizada. Nós somos seres de mudança e nós temos que mudar. Mas mudar o quê? Se eu nem sei quem eu sou. Aonde exatamente eu devo mudar se eu nem sei o que tá bom e o que tá ruim em mim? E existe um teste que se chama HMI, tá? Esse é um teste comportamental. Você responde 120 perguntas. Ele é sensacional. Por quê? Ele é extremamente intuitivo. Ele te dá o mapa todinho seu. Ali você entende por que você age como age no trabalho, por que você age como age com com seu companheiro ou companheira. Você entende por que você escolheu a profissão que escolheu, qual é a profissão ideal para você, por que você enxerga as coisas como você enxerga e o melhor de tudo, onde são seus pontos falhos.
E o que você tem que desenvolver mais e o que você tem que desenvolver menos, tá, pessoal? Esse é um primeiro passinho. É como se fosse um mapa de quem você é, tá bom? Isso serve para você iniciar a sua jornada, para você parar de achar que você é isso, que você é aquilo. Você vai ter um material de fato te falando quem você é. Se você é o perfil mentor, se você. Qual é o seu perfil? Exemplo, eu sou o perfil extrovertido, porque eu sou a pessoa da comunicação. O meu esposo é o perfil introvertido. E quando eu li o perfil dele, fez todo sentido. Porque aí a gente para de ficar achando que o outro quer nos irritar, que o outro quer nos incomodar. E não, é o perfil daquela pessoa. É a forma como ela vê o mundo. É a forma como ela é programada para ser. Meu esposo é introversão. Ele é totalmente o meu oposto. E isso não tem a ver com o fato de que ele quer me irritar ou não, porque ele é diferente de mim. E a partir daí, o ideal é que você olhe para isso e entenda que a minha dose de extroversão está exagerada, ou seja, eu estou uma pessoa inconveniente, eu falo horas que eu não deveria, eu falo alto demais. Opa, eu preciso moderar a minha extroversão. Eu sou introvertida, então eu sou tímida demais e por conta disso eu deixo de expressar meus sentimentos, eu deixo de falar nas reuniões de trabalho, eu deixo de expressar as coisas e eu sou prejudicada com isso. Então eu preciso aumentar minha dose de extroversão e reduzir a minha dose de introversão. Entendido? Então, esse teste te ajuda a fazer essa calibragem e te dá um norte para onde você deve ir, tá bem? Vantagens. Você se torna uma pessoa mais leve, você se torna uma pessoa mais atraente, você se torna uma pessoa mais persuasiva, mais poderosa. Porque, gente, lembra, eu não espero o outro mudar para que eu conquiste as coisas. Eu mudo, porque o controle é meu, o controle não está no outro. Esse teste, pessoal, ele é um teste caro, não é um teste barato, não, tá? É um investimento alto. Nas plataformas, aí, se vocês procurarem, ele tem uma variação, chega até R$ 3.000. É um teste razoável, porque ele é completaço, tá? Ele é muito completo. Depois dos meus stories, eu vou pôr para vocês um pouquinho do meu teste, para vocês entenderem como ele é completo. Ele é muito completo mesmo, tá bom? Porém, eu tenho acesso a esse teste, tá? Então, se você tiver interesse em fazer esse teste, vou pedir para você me chamar em box, que eu tenho acesso a esse teste. E para você que ficou na live comigo, eu vou disponibilizar esse teste para vocês por um preço muito especial para vocês, muito especial mesmo, tá bom? Mesmo, para honrar a participação de vocês, para honrar a amizade de vocês que ficaram aqui comigo, porque eu quero que você se desenvolva, eu quero que você entenda qual é o seu perfil e busque essa ajuda, tá? E se você entender que você precisa de ajuda e se eu puder ajudar, eu me coloco à inteira disposição. Então você vai me chamar, eu vou colocar aqui para você o meu telefone e aí eu vou procurar ajudá-los da melhor forma possível, tá bem? Na semana que vem, eu vou trazer mais detalhes para vocês de como funciona esse teste. Mas se você não quer perder tempo, se você já quer entender o seu perfil, não deixa passar essa oportunidade. Legal, pessoal? Esse é o primeiro grande passo sobre a inteligência emocional. Isso tudo que eu contei para vocês é a minha narrativa para explicar para vocês lá de onde eu saí, a minha trajetória e por que eu estou aqui hoje falando com vocês. Vocês entenderam, gente? Que tudo tem um preço. Qual é o preço que você quer pagar? Você pode pagar o preço de ficar na inércia e não fazer absolutamente nada e criticar todo mundo e achar que todo mundo está contra você. Ou você pode pagar o preço de tentar, de buscar ajuda, de dar o primeiro passo. Você escolhe o preço que você vai pagar. É isso aí, meu povo.
Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Se caso alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser me mandar aqui, eu estou à disposição. E espero de coração que todo mundo aí encontre o seu caminho. E espero poder ajudá-los nessa jornada. E dizer para vocês que a inteligência emocional é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que sim, é uma ferramenta de prosperidade e sucesso, sim, porque eu vivo isso na minha vida e não tem como eu falar nada diferente disso para vocês nessa noite maravilhosa. Pessoal, desejo para vocês uma boa noite, uma abençoada semana para todo mundo. Espero vê-los aqui de novo na semana que vem. Um grande beijo, muita prosperidade para vocês, muito sucesso e muita inteligência emocional. Beijo para todo mundo, um grande abraço.